Boa tarde, estamos aqui no canal Família e Seus Desafios, hoje para tratar do tema, sexualidade na vida dos nossos filhos. É o último vídeo desse tema e hoje nós vamos tratar sobre as perguntas que me fizeram, se eu sou um pai e mãe e acredito que meu filho deve se guardar até o casamento, como que eu vou instruir o meu filho? Complicada essa questão porque ela sofre muito preconceito de um lado e do outro, Assim, tem pessoas que acreditam que deve, tem pessoas que não acreditam que não deve, e o que eu acho que é muito difícil é a falta de respeito que nós temos com quem pensa diferente. Eu acho que precisa sim nós entendermos que o outro pensa diferente e respeitar isso. Eu acho que tem faltado muito isso na nossa sociedade, inclusive nós com os nossos amigos mesmo, Pais com os filhos. Essa questão só preconceito desde o começo, Antigamente a mulher era forçada a ser virgem, porque senão ela não arranjava um parceiro, e muito foco em cima da mulher isso, Ainda hoje é também, um parceiro decente, Para ela arranjar um parceiro decente, ela tinha que ser virgem. Hoje não se cobra mais isso, não tem essa cobrança, tem um pouco do oposto. Se a mulher ou o rapaz chegar até os 27 anos e não teve relação sexual, tem um pouco de preconceito, assim, do que, como assim? Porque até agora não aconteceu? Pensa até que tem algum problema. Então, infelizmente, essa é uma questão acompanhada de preconceito. Então, para você assistir esse vídeo, eu queria pedir, em primeiro lugar, que você entendesse que você precisa respeitar a opinião de quem pensa diferente de você, certo? Existem dois tipos de pais, o que acredita que não tem problema e o que acredita que tem problema, que eu gostaria que meu filho não tivesse relação sexual antes do casamento. Ambos os pais precisam ter diálogo com o filho, essa é a parte mais importante. E aquilo que eu falei no vídeo anterior, o diálogo precisa acontecer independente da questão sexual. Se você não conversa nada com o seu filho, não tem intimidade com ele, como que você vai chegar e sentar e falar sobre sexo? Você não vai ter coragem e nem o filho vai ouvir do jeito que deveria, porque não há intimidade. Então precisa ter diálogo, precisa ter intimidade com o seu filho, precisa conhecer quem ele gosta, quem ele tá ficando, conversar sobre isso. E aí, tá gostando de alguém? Ah, não quero falar disso não. Não, fala aí, insiste, porque querendo ou não, eles confiam, você é pai, você é mãe, o seu filho confia em você e que você quer o melhor para ele. Então precisa haver essa intimidade e esse diálogo. Em segundo lugar, precisa ter um respeito ao você colocar isso pro seu filho. Por exemplo, seu filho pode virar e falar, eu quero me guardar até o casamento. Você fala, que é isso? Que coisa antiquada. Não, você tem que respeitar o seu filho. Ou vice-versa, o filho não quer guardar, acha isso pra lá de velho, e aí você vai impor a sua vontade pra ele. Então não é dessa forma que se faz. Então, em primeiro lugar, você precisa conversar, Saber esse momento certo de chegar no seu filho e conversar. A partir dos 12 anos, eles podem ter relação sexual, sim. Acontece antes disso? Sim, mas é mais difícil. Então, a partir dos 12 anos, os jovens e adolescentes estão iniciando uma vida sexual. Eu andei pesquisando os famosos, tem famoso que começou a vida sexual com 10 anos. Mas não é o normal, não é o comum, O comum é acima de 12 anos ter relação sexual. Então, você deve instruir o seu filho, claro, lembrando do vídeo anterior, que no grau de conhecimento dele. Então, se ele é uma adolescente que nunca teve relação sexual, sua instrução vai ser outra. Ou que nunca teve nenhum namorado, não tá ficando, nunca beijou na boca, sua instrução é uma. Se ele é um jovem que já tá tendo vida sentimental, tá gostando, tá beijando na boca, é outra instrução. Mas enfim, você tem que falar sobre sexo, o que é o sexo, como que funciona, o que é a camisinha, como que funciona, a questão do ciclo menstrual pro homem e pra mulher, porque se cobra muito da mulher saber o ciclo menstrual e o homem não. Tem que instruir os dois, porque o seu filho, não entendendo, pode ser sim pego por uma questão do golpe da barriga. Se a namorada quiser engravidar dele, ele não sabe de nada, não tá entendendo, ele vai ser pego no golpe da barriga. Então sim, é responsabilidade do homem e da mulher. E aí sim você tem que trazer a parte mais importante para o seu filho, que é escolher o parceiro certo. Essa é a pessoa que eu deveria me entregar para ela, porque esse primeiro relacionamento sexual, ele marca homem e mulher. Então é um momento importante, você, pai e mãe, precisa colocar isso no coração, na mente do seu filho, dele se guardar para a pessoa certa, para essa primeira vez, Agora, aquele que acha que pode ser antes do casamento, também, assim, é importante que ele se guarde para a pessoa certa para essa primeira vez. Independente se essa primeira vez vai ser antes ou depois do casamento, a pessoa que vai se ter, ou o momento que vai se ter, é importante. Não adianta ter para satisfazer o namorado, não adianta ter para satisfazer os amigos,
porque você vai se arrepender. Então você tem que se sentir preparado, você tem que dizer isso pro seu filho, você tem que se sentir preparado para ter relação sexual porque você quer. Tá, agora o pai e mãe que não acredita, né, que acredita que deve se guardar, você tem que passar esse idealismo pro seu filho, seja o seu porquê, se é um porquê religioso, explicar por que na Bíblia tá escrito, né, eu acredito que é assim, a Bíblia nos instrui dessa forma, se você é uma pessoa que tá com o ideal, por quê? Passa pro seu filho essa paixão, passa pro seu filho esse idealismo, passa pra ele como que isso vai ser benéfico pra ele se guardar até o dia do casamento. Porque se você mostra pra ele que isso é bom, né, que isso é positivo, a tendência dele se guardar é enorme, apesar do mundo dizer o contrário, né? Apesar das pessoas pensarem o contrário dele. Ele vai saber se defender e não colocar que é a opinião só do pai e da mãe dele. Isso passa a ser uma opinião dele, se você convence ele do seu idealismo, certo? Eu acho assim que tem algumas coisas importantes que eu preciso dizer. Existe um medo de não se ter relação sexual antes do casamento, né? E não ser compatível sexualmente com o parceiro. Ah, não, mas vai que o caso não tem relação, vai que a gente não dá certo na cama. Eu acho muito complicado não dar certo na cama só se não existir diálogo desse casal. Porque se existir, um e outro consegue sim satisfazer um ao outro. A relação sexual não tem a ver com ser virgem. Tem muita pessoa que não é virgem e não é bom de cama, não é verdade? Então, tem a ver com uma questão de eu me dedicar em agradar o outro e o outro dedicar em me agradar. Isso na vida conjugal e na questão sexual é o que importa. Então, virgindade não tem a ver com isso. Outra coisa, eu acho que evitaríamos questões desagradáveis sobre você se entregar para mais um, né? Se a pessoa se casa virgem, ela não se entregou dessa forma. Evitaríamos doença, evitaríamos constrangimento de comparação, né? Quando você fica com outra mulher, com outro homem, existe uma comparação. Ai, mas o meu ex-namorado fazia tal coisa e esse aqui não faz. Então, parece sim, né? A princípio, que temos mais coisas positivas em se guardar do que negativas. Eu sei que hoje é um conceito difícil para nossa sociedade, o se guardar, porque nós temos, principalmente brasileiro, uma sexualidade extremamente avantajada, mas sim, na minha opinião, o se guardar seria melhor. Mas se você não consegue se guardar, ou se você é um pai e mãe que não acredita que deve se guardar, então que você instrua o seu filho a se entregar para a pessoa certa. Pelo menos, né, para a pessoa que goste, que tenha sentimento, que não seja uma coisa tão banalizada essa entrega. Como hoje tem sido, né? Muitas vezes, as primeiras vezes tem sido com uma pessoa que não é ninguém para este jovem, né? Para essa jovem. E aí eu acho que tá muito banal, muito fútil essa entrega, que eu acho que não deve acontecer, né? Então, esse é o nosso vídeo. Não sei se respondi todas as perguntas, né? Embora, voltando, né? Se você acredita que seu filho tem que se guardar, a sua mensagem tem que ser essa. Por quê? Porque eu penso que meu filho tem que se guardar. E o seu filho tem que entender esse porquê para ele acreditar nele e ele comprar a sua ideia. Certo? É isso. Um abraço, até o próximo vídeo.